pedindo as bênçãos de toda a espiritualidade por essa conexão, pedindo a atenção de todos os filhos que recebam essa mensagem. Hoje eu quero falar um pouco, filhos, sobre a desigualdade que está no mundo, filhos. Filhos, Deus sempre abençoou todos da mesma forma. Deus não entrega mais a um e não entrega mais a outros. Porém, o nosso Pai que está lá no céu, Ele quer o bem de todos os filhos. Muitos dos filhos que estão aqui nessa terra se apropriaram dos bens materiais, se apropriaram de espaços enormes de terra e não têm compartilhado e devolvido isso para a natureza. E esses mesmos filhos, que muitos receberam de heranças, que muitos foi até através do suor, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, que tudo que lhes foi dado, em algum momento lhes será tirado. Porque o Pai vem e aquilo que é da água volta para a água, aquilo que é da terra volta para a terra, aquilo que é do Espírito volta para o Espírito, filhos. O que eu quero dizer com isso? É que é muito desrespeito fazer com que uma pessoa trabalhe do suor dela para ela pagar, para ter um pedacinho de chão, para dizer que é delas, filhos. Ninguém merece mais e ninguém merece menos. Mas existem coisas na vida que não é o dinheiro que paga, é o respeito pela natureza, é o respeito de você entender que o outro merece tanto quanto você. Eu sei que é muito difícil para o povo entender essas minhas palavras. Eu sei que vai ir muitas gerações ainda. Mas, filhos, compreendam uma coisa, que o alimento deve ser compartilhado, a terra deve ser compartilhada, a água deve ser compartilhada, e que ninguém é dono disso. Ninguém. Não existe um filho que é dono de uma folha. Isso aqui não é meu. Isso aqui também não é seu. Isso aqui é do Pai. Essa folha que vem da terra é do Pai. E de forma alguma eu poderia cobrar por isso aqui. Porque é de todos. Tudo que vem de Deus é de todos, filhos. E é isso que eu quero que cada um de vocês compreendam aqui nessa terra aqui. Cobrar, filhos, para curar uma pessoa, entrar em um hospital e você ter que pagar para você ser atendido, é isso que Deus ensinou para todos os filhos aqui na terra? É isso que o nosso Pai ensinou para todos os filhos aqui na terra? Aqueles que não possuem o que comer e que estão na rua, filhos, ninguém olha para eles, filhos. Mas julgar, provavelmente todos vão julgar, né? Mas olhar para as próprias ações que todo ser que está aqui nessa terra aqui toma, isso ninguém olha. Isso ninguém está olhando, filhos. Portanto, cada filho que está aqui tem o dever de fazer o melhor. Ajudar a acabar com essa desigualdade que está aqui na terra. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para todos vocês. É muito importante isso. O povo segue as religiões e espera pelo dia que o Pai retorne para a terra e faça a separação do joio e do trigo. Não é isso, filhos? Mas eu quero passar uma mensagem para todos os filhos que estão aqui.
essa separação do joio e do trigo, ela já aconteceu, filhos. Todo o povo escolhido de Deus já renasceu aqui na terra. Está aqui. É tudo de vocês, filhos. Já herdaram a terra. Mas vocês não ouviram o nosso Pai. Não ouviram o nosso Pai. Vocês não estão compartilhando do alimento. Vocês não estão compartilhando da água. Vocês não estão ajudando seus irmãos. Vocês não estão curando seus irmãos. Tudo tem que ser pago, né, filhos? Tudo tem que ser pago, né? Até a vida de vocês, provavelmente vocês pagaram para estar aqui, né? Mas vocês sabem que não. Que vocês a receberam de Deus. Então todo aquele filho que está sobre uma circunstância, sobre uma situação de enfermo, filhos, vamos olhar para esses filhos e vamos estender as nossas mãos. Cobrar para curar alguém? Meu Deus, Pai, tenha piedade, Pai. Por favor, tenha muita piedade desse povo que cobra para curar. A gente sabe que tem gastos, a gente sabe. Mas quem diria você estar na situação do outro e passasse pelas mesmas dores e encarasse as mesmas dificuldades financeiras que o outro enfrenta? Como seria? Como seria? Você iria cobrar uma consulta, filho? Você iria esperar que você teria condição para pagar uma consulta? Curar é um dom, meus filhos, um dom dado por Deus. E todo aquele que recebeu conhecimento aqui na terra, que tem esse dom, deve fazer sem cobrar, filhos. Sem cobrar. Não pode ser cobrado, filhos. De forma alguma. E aquele que não tem o que comer, filho, vamos olhar para esse ser. Vamos entender o que levou ele a estar àquela situação, que muitas vezes nem foram as decisões dele, mas foram a decisão de cada um aqui, que estava pensando apenas no seu próprio umbigo, no seu próprio egoísmo, filhos. E não olhou para o outro que quando bateu a sua porta, você não abriu, você não ofereceu ajuda. E quantos doentes que estão lá no hospital, que ficam aguardando na fila para ser atendido e não são atendidos, filhos. O povo precisa se levantar nesse momento. E não é porque você é pago ou você não é pago, que você não tem o direito de ir lá dentro do hospital e olhar o que está sendo feito nesse hospital, para ver se os responsáveis estão cuidando do dinheiro público e estão cuidando dos nossos doentes que estão na fila do hospital. Vocês têm total direito de estarem indo a esses locais e vendo como está sendo conduzido esse tratamento. E se algo não estiver certo, todos possuem o direito de estar lá e também ajudar nesses momentos. E uma entrada num local desse não pode ser proibida. O povo precisa ver o que está sendo feito com os seus irmãos, que muitas vezes procuram esses lugares porque estão sobre situações de doença, situações de fragilidades, filhos. Vamos olhar para dentro da gente e vamos entender que tudo que nós somos nós recebemos da natureza e que ninguém merece mais do que ninguém e que todos merecem comer e que todos merecem ter um lugar para viver e que essas coisas não devem ser cobradas de forma alguma, porque Deus é Pai e Deus serve todos os filhos. E Deus não quer bem apenas para um grupo de filhos, Ele quer o bem para todos os filhos. E que não importa a religião que você segue, Deus olha para todas as religiões. Deus olha para todas elas com grande amor. E todo aquele que se esforça dentro da sua e faz o bem, esse será bem visto pelo Pai, será recebido pelo Pai. Deus abençoa todos os nossos irmãos que estão aqui na terra. Abençoa, Pai.
para que a visão desses espíritos que renasceram aqui, que são espíritos iluminados, brilhe, Pai. Que esse olhar brilhe dentro deles e eles possam compreender que cada um que está aqui tem o dever de servir a natureza e que é muito mais gratificante servir do que ser servido. Aquele que serve possui saúde. Aquele que serve, ele não precisa ser ajudado. Olha quantos bens essa pessoa recebeu. Dá para entender isso, filhos? É possível compreender essas coisas? Aquele que não precisa ser servido já recebeu todas as bênçãos e por isso deve olhar para a dor do outro e por isso deve olhar para quando o irmão estiver na fragilidade e ajudar e não julgar, não apontar o dedo e julgar. Não deve ser julgado, filhos. Deve ser acolhido. Quantos não precisam de um abraço? Quantos não precisam apenas ser ouvidos? Muitos precisam apenas ser ouvidos, filhos. Não estão pedindo muita coisa. Mas eu amo todos vocês, filhos, e eu acredito em todos vocês que estão aqui. Eu acredito mesmo. Eu sei que na hora certa vocês vão tomar as decisões certas. E que vocês vão olhar para a natureza e vão compreender que Deus está na natureza. E que o Pai nunca deixou vocês sem conhecimento. O Pai sempre falou para cada um, mesmo que em pensamento, na intuição. Ele sempre disse o que é o certo e o que é errado. Mas cada ser que está aqui tem a decisão e tem o livre-arbítrio. E toma as decisões baseado no que as suas purezas e impurezas espirituais desejam. Forte abraço a todos, filhos. Que as minhas palavras tenham servido, pelo menos para esclarecer pelo menos um pouco. Tá bom, filhos? E vamos olhar para os nossos irmãos. Não vamos fazer eles ficar pagando 30 anos, um quadradinho, um pedacinho de terra, só para eles terem onde morar. Que pecado! Uma coisa que Deus deu para todos e agora vocês estão cobrando dos seus irmãos. Que pecado, filhos. Que pecado.